Bom, José Nivaldo Júnior foi professor da UFPE, é historiador, publicitário, escritor e membro da Academia Pernambucana de Letras. Além disso tudo, é um grande amigo, um compadre, que faz parte de meu rol de estritas amizades. Compadre, professor José Nivaldo Júnior. A gente pode conceber, de uma maneira mais geral possível, que cidadania é o conjunto de direitos políticos, civis, e também está relacionado às condições socioeconômicas e até ao reconhecimento social que permitem a um determinado sujeito participação efetiva na tomada de decisões na sociedade em que vive. Eu não sei se esse conceito mais geral possível ele pode ser, né, aplicado, por assim dizer. Aí eu pergunto, há efetiva cidadania no Brasil? Cidadania seria um conceito só possível nas sociedades democráticas? Perfeito. Eu vou fazer umas considerações preliminares, compadre. Me permita. Fique à vontade. Eu não vou muito longe na história, não. Eu vou em Roma, porque eu acho que a visão histórica ajuda a responder a essas suas perguntas. Eu estou respondendo a pergunta, dando um passo atrás, um passo no passado. O conceito de cidadania está ligado à cidade. Se eu estiver errando nisso aí, você pode consertar. Mas civitas era cidadão e cidade em Roma. Eu não vou para trás, não, vou partir de Roma. Então, em Roma, quem era o cidadão? Era aquele que morava na cidade de Roma. Quando o Império Romano começou a se formar, ainda na fase republicana, porque o Império Romano se forma na fase republicana, mas isso aí é para aula de história, é outro departamento. Então, as pessoas que moravam em Roma eram chamadas de cidadãs, porque moravam na cidade. Entretanto, os direitos de cidadania não eram de todos os moradores da cidade de Roma. Por exemplo, escravos não tinham direito de cidadania. Mulheres não tinham direitos de cidadania. Então, quem tinha esse direito eram aqueles que moravam na cidade de Roma, que eram homens livres e que faziam parte de uma classe social. Ponto. Isso foi na partida. Com o tempo, esse direito de cidadania, esse direito de votar, de ser votado, de ser protegido pelas leis, porque, por exemplo, na própria Roma existiam os cidadãos e mesmo que morassem em Roma existiam os escravos. Os escravos não eram cidadãos, os escravos eram coisas, res, né? Coisa. Então, não é o bastante ser humano nem morar em determinado ambiente. É importante ter determinados direitos especificamente conquistados. Ponto. Com o passar do tempo, em Roma, esse direito de cidadania foi sendo estendido. Primeiro aos habitantes da Lácio, ali, do arredor de Roma, depois foi estendido para todos os habitantes da Itália, e depois os imperadores, por motivos políticos, foram estendendo
esse direito de cidadania a outros povos conquistados ou aliados. Até que eu não me lembro qual foi o imperador, acho que foi bem Constantino, já no século IV, que estendeu. Não foi Constantino, não. Tem o nome do cara, mas esqueci. Enfim, já no século IV, esse direito de cidadania foi estendido a todos os habitantes do Império. Então, todos os habitantes do Império Romano tinham direito de cidadania. Volto a dizer, desde que fossem homens, desde que fossem livres. Então, depois do Império Romano, houve uma certa interrupção desse direito de cidadania, porque a Idade Média ruralizou a sociedade se tornou mais rural do que urbana, e, naturalmente, a população rural, na sua quase imensa maioria, tinha direitos muito limitados. Um deles não era participar das decisões, nem ser protegido pelas leis. Então, isso durou séculos, até que a volta do processo de urbanização, a partir do Renascimento, trouxe de volta à pauta o conceito de cidadania. A partir da Revolução Francesa, com a sociedade industrial, esse conceito foi tomando mais forma, mais força, e hoje em dia, daí dando um pulo para a sua questão, hoje em dia, e você definiu cidadania muito bem, né? Hoje em dia, o que leva à cidadania é a conquista e a proteção dos direitos. Isso, realmente, neste sentido amplo dos dias de hoje, a cidadania só está garantida numa sociedade plural, livre e democrática. Então, esse processo, veja, as pessoas, principalmente os jovens, e estamos falando com jovens, os jovens acham que isso tem a ideia de que isso sempre existiu, né? Essa geração que nasce, essa geração Z, né, chamada, essa geração do terceiro milênio, tende naturalmente a considerar os direitos que a sociedade garante como algo que existiu desde sempre. E não é assim. É importante que as pessoas saibam, os jovens saibam, que a cidadania, que esse conjunto de normas que protege as pessoas, que garante a essas pessoas o acesso a bens e serviços públicos e o acesso aos direitos políticos, de se candidatar, de votar, de ser votado, etc., isso não caiu do céu. Isso foi conquistado, isso é uma conquista da humanidade ao longo de muitos e muitos séculos de luta, de sacrifícios, de sofrimento e de disputas. Vou dar um exemplo. As mulheres, essas jovens que estão me ouvindo, já nasceram com as mulheres ainda lutando para conquistar certos direitos, porque esse processo de cidadania não está completo e dificilmente algum dia estará, porque é sempre uma luta permanente pela conquista de direitos. Mas, por exemplo, as mulheres já nasceram votando e sendo votadas. Isso não aconteceu desde sempre. Isso tem menos no Brasil. O direito do voto das mulheres 100 anos atrás não existia. As mulheres, 100 anos atrás, não tinham direitos básicos de cidadania no Brasil. Não podiam votar
e não podiam ser votadas. Então, esse foi um direito cidadão que as mulheres conquistaram, se não me engano, em 1932. Foi depois da Revolução de 30, em 1934, né? Depois da Revolução de 30, então as mulheres conseguiram o acesso ao direito de votar, de serem votadas, de participar do processo eleitoral. Vejam só, né? Se você recuar um pouquinho mais no tempo, recuar 150 anos aproximadamente, você vê que os negros escravos não tinham direito nenhum, não eram cidadãos. Do mesmo jeito que na Roma Antiga eram coisas que podiam ser vendidas, compradas, trocadas, castigadas e não tinham direito a nada. Sequer o direito à vida era garantido. Até um dia desse, eu ainda alcancei esse tempo, analfabeto não votava. Então, os analfabetos, que eram muitos na sociedade brasileira de 50 anos atrás, os analfabetos não tinham direito a voto. Então, não eram cidadãos. Hoje, isso foi conquistado. Hoje, as mulheres têm todos os direitos de cidadania garantidos. A luta já não é mais, a luta das mulheres, por exemplo, já não é mais para conseguir o direito à cidadania. A luta é para ocupar os espaços que esse direito garante. Então, quando você olha o mapa político, por exemplo, percebe que há uma diferença entre o direito à cidadania e a prática da cidadania. Embora os analfabetos possam votar, dificilmente um analfabeto é eleito. Dificilmente um pobre é eleito, né, para os escalões mais altos da sociedade, da esfera política. Né? Quantos pobres, realmente pobres, existem no Congresso? As mulheres são minorias. Quem quiser interromper, já pode interromper, mas eu vou agora direto assim, aprofundar um pouquinho mais a sua questão da direitos de cidadania e democracia. Quer dizer, quero fazer essa distinção entre o direito conquistado e o direito exercido. Né? Então, eu estava falando, o analfabeto pode votar. Entretanto, a gente, na prática, não vê um congressista analfabeto. Pobres têm os mesmos direitos dos ricos. Verdade. Mas se você olhar para o Congresso Nacional, que é a representação, é a casa do povo, se você olhar para o Congresso Nacional, quantos pobres estão lá? Pobre mesmo, pode ser que tenha um ou dois. Né? Traço por cento. Não chega a 1%. Né? As mulheres já conseguem ocupar um percentual, eu não sei assim de cabeça, mas acho que tem cento e tantas mulheres parlamentares. Ainda não é muito, mas é expressivo. Na questão, por exemplo, da distribuição geográfica, quantos verdadeiros agricultores existem no Congresso? Existem representantes ruralistas e representantes dos ruralistas. Mas, na prática, um agricultor dificilmente consegue chegar ao Congresso. No máximo, um sindicalista. Sindicalistas, pela estrutura que dispõem, conseguem, às vezes, romper as barreiras e se eleger. Isso
Por quê? Porque, ao lado das conquistas cidadãs, as elites que dominam a sociedade vão impondo barreiras para que esses direitos sejam plenamente exercidos. Exemplo, você só consegue se candidatar se for filiado a um partido. Dentro do partido, são as estruturas partidárias que escolhem aqueles que vão ou não ser candidatos. Aí já se exercita uma peneiragem grande que não deixa passar aqueles que não estão, digamos assim, dentro do arquétipo desejado pelas classes dominantes. Porque a gente não pode esquecer que, apesar da democracia, e eu sou um defensor ardoroso da democracia, como uma conquista extraordinária da sociedade. A democracia não é algo que foi doado à sociedade, foi algo que foi conquistado com muita luta, conquistado com muitos confrontos, conquistado com muitos sacrifícios lá atrás, ao longo da história, né? Coisas que vêm de lutas libertárias antigas, de lutas contra o preconceito antigos, né? Contra preconceitos antigos. Por exemplo, nessa escalada de conquista de cidadania, a gente não pode esquecer, só por exemplo, ainda para ficar no gênero feminino, né, o que as mulheres sofreram na Idade Média e já no início da Idade Moderna, com as perseguições, eram tidas como bruxas e bastava uma criança dizer que viu, né, alguma coisa estranha, imaginar que viu uma mulher voando numa vassoura, e era fogueira. Então, isso foi superado, esse tipo de coisa foi superado, né, os hereges serem mandados para a fogueira, quer dizer, durante séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, a própria Igreja Católica perseguia, condenava, não ao fogo do inferno, mas antecipava o fogo do inferno para as fogueiras terrenas. Né? Fazia fogueira com as pessoas, tocava fogo nas pessoas. Por quê? Porque não concordavam, não necessariamente, desculpe, negavam a existência da igreja, não, apenas muitas vezes tinham uma visão diferente de um ou outro aspecto, né, teológico, ou da prática da igreja, ou discordavam de certas atitudes adotadas pela igreja, iam para a fogueira. Ao longo da história do Brasil, né, existiram lutas sociais, existiram revoltas sociais, existiram muitas revoltas políticas, mas algumas revoltas nitidamente sociais. Todo mundo conhece o caso de Zumbi dos Palmares, embora existam versões, e ultimamente tem se feito certos segmentos da elite pensante têm feito um grande esforço, né, para desqualificar o papel que Zumbi representou na história. Mas existem as resistências localizadas, existem os quilombos, né? Pernambuco teve muitos quilombos, não foi só Palmares, não. Palmares foi o maior deles, o mais famoso deles, mas em Pernambuco e em vários lugares do Brasil existiram quilombos, refúgios de escravos que escapavam, né, do domínio da escravidão e constituíam suas comunidades com base nos seus valores ancestrais ou nos valores que tinham trazido da mãe África.
isso é uma coisa importantíssima, né? Houve revoltas na Bahia, a revolta dos malês no começo do século XIX, né, de nítida conotação antirracista, social, contra o regime, contra o sistema. No Brasil, foram empreendidas inúmeras lutas. O próprio Partido Comunista, que hoje visto como quase uma curiosidade, um arcaísmo na política, mas teve um papel importantíssimo na conquista dos direitos sociais, na medida em que reconhecia direitos iguais para todos, em que reconhecia direito das mulheres e reconhecia direito dos camponeses, que eram figuras, até pouco tempo, historicamente falando, vistos como de segunda categoria. Cidadãos, se eram cidadãos de segunda categoria.